Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Criar filhos nunca foi simples. Criar filhos tentando fazer tudo do jeito certo, então, menos ainda. Nessa série, vou falar sobre os mitos da boa educação de filhos. Ideias que podem parecer bíblicas, prometem resultados, mas muitas vezes deixam os pais cansados, culpados e ainda mais confusos. Vamos trocar fórmulas prontas por conexão com Deus e com os nossos filhos. Seja bem-vinda à série Mitos da Boa Educação de Filhos. Vamos abrir espaço para a graça e a verdade enquanto somos curadas e criamos os nossos filhos para Deus. Olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Mitos da Boa Educação de Filhos. Esse é o 5º episódio dessa série, mas esse é o episódio 165 aqui do podcast Mães pela Graça. E o tema de hoje é: criança é gente? Talvez você tenha visto esse título e pensado, é óbvio que sim. Mas a gente vai destrinchar um pouquinho esse tema para ver como algumas formas, algumas visões de educação de filhos desumanizam as nossas crianças. Mas antes de entrar um pouco mais nessa pauta, eu quero te dar os lembretes da nossa temporada. O primeiro deles é que o livro Uma Páscoa para Viver e Sentir ainda está em pré-venda, queridas. Aproveitem o preço da pré-venda, porque depois que sair de pré-venda, o preço não vai mais abaixar. Então, se eu fosse você, eu aproveitaria essa promoção de pré-venda. Na descrição desse episódio, você vai ter todos os detalhes. São 20 devocionais para a gente guiar os nossos filhos pela verdadeira história da Páscoa, desde a criação do mundo até a morte e ressurreição de Jesus, e ainda levando os nossos filhos para a grande comissão, o ID, que Deus dá a todos nós. E o segundo recadinho é que as inscrições para o segundo ciclo do Clube de Leitura Mães na Mesma Página estão abertas e você é minha convidada para entrar. No segundo ciclo, a gente vai ler o livro A Família em Meio à Tormenta. É um livro denso, um livro um pouco mais difícil do que o livro que a gente leu no primeiro ciclo. As meninas aí do primeiro ciclo já apertem os cintos e se preparem. Mas um livro que vai com certeza nos abençoar muito, e é um livro que eu, assim, garanto a você que ler em grupo, ler conversando com outras mães que estão passando por lutas muito parecidas com o que você, vai com certeza ajudar você a entender como a luz do evangelho brilha nessas lacunas aí da sua família, como a graça de Jesus é capaz de suprir todas as suas necessidades. Então vem comigo, vem pro Clube de Leitura Mães na Mesma Página, o link tá aqui na descrição desse episódio. Agora sim, vamos responder essa pergunta? Criança é gente? Uma pergunta simples que parece até boba, mas acredite, deixa algumas pessoas desconfortáveis. Pode parecer óbvio, né? Sim, criança é gente, é claro. Na prática, entretanto, a forma como muitas abordagens cristãs de criação de filhos foram construídas ao longo das últimas décadas revela algo diferente. A gente falou já, né, nos episódios passados dessa série que muitas vezes as crianças são tratadas como projetos espirituais. É um projeto, né? A família é um projeto. A criança passa a ser um projeto. Ela passa a ser um reflexo moral da família. Ela passa a ser a evidência do sucesso dos pais ou ameaça à autoridade do lar. E quando isso acontece, algo se perde no caminho. E não é apenas a relação entre pais e filhos, como a gente já conversou, essa conexão vai se perdendo, mas algo se perde na própria compreensão da humanidade e da individualidade dos nossos filhos. Ao longo da história recente da educação cristã de filhos, formou-se esse pressuposto silencioso. E aqui vai um resuminho, assim, uma revisão, né? A criança precisa ser moldada, corrigida, alinhada, antes que a sua natureza rebelde se estabeleça. Isso foi gerando uma cultura extremamente focada no comportamento. Obediência externa,
postura, controle emocional, uma resposta imediata à autoridade. Pouco a pouco, a criança passou a ser vista menos como alguém em desenvolvimento e mais como alguém que precisa ser constantemente corrigido, constantemente colocado na linha. E a infância, ela passa a ser, então, uma fase que precisa ser domada e controlada, e não algo que faz parte da condição humana. E a infância é isso. Ela é parte da condição de ser humano. Não existe ninguém que chegou nessa terra sem ser criança, a não ser Adão e Eva, né? Mas o próprio Jesus chegou nessa terra completamente homem e foi criança. Ele teve também um cérebro em desenvolvimento, que teve suas imaturidades. E isso faz parte de ser humano. E aí, outro erro muito comum em discursos sobre a boa educação cristã é quando a gente transforma essa criança em um projeto moral da família, ou seja, o comportamento do filho passa a ser interpretado como um reflexo direto da fidelidade dos pais. A gente já falou muito sobre isso nessa série, é só um resuminho aqui até a gente chegar no cerne da questão de hoje. Ou seja, se a criança é obediente, a família é piedosa. Se a criança é difícil, existe uma falha espiritual aqui na condução dessa criança. E isso coloca o quê? Um peso muito grande nos pais, um peso que a própria Bíblia não coloca, é um peso cultural, mundano, colocado sobre os pais, né? E ignora algo fundamental, que crianças são pessoas reais, com personalidade, temperamento, limitações e fases de desenvolvimento. Né? Eclesiastes 3:1 nos lembra que há tempo para todas as coisas. E dentro do desenvolvimento humano, há tempo para a imaturidade, tempo de aprendizado, tempo de formação. E nem toda resistência infantil é uma rebeldia moral. Muitas vezes é simplesmente o cérebro humano mostrando que a fase de desenvolvimento que está. Tem um versículo que nos ajuda a entender isso lá em 1 Coríntios 13:11, onde o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aqui o próprio apóstolo Paulo reconhece que ser criança envolve uma forma própria de falar, de pensar, de raciocinar. Ou seja, a imaturidade, a infantilidade, ela não é um defeito moral, é uma etapa natural do desenvolvimento humano. A própria Bíblia atesta isso. E esse versículo, ele sustenta muito bem essa ideia de que as crianças, elas não pensam como adultos, elas não raciocinam como adultos, não respondem emocionalmente como adultos, e isso não é rebeldia. É uma condição humana em fase de crescimento. E claro, é esperado que as crianças cresçam, né? É esperado que elas saiam da fase infantil, né? Se a gente chamar um adulto de infantil é um xingamento justamente por quê? Porque a gente espera que um adulto não tenha esses comportamentos, mas uma criança ter esses comportamentos é extremamente normal e esperado. E aí Jesus, nosso amado Salvador, vem e restaura a dignidade das crianças lá no Novo Testamento. Um dos textos mais reveladores sobre isso, e que eu já mencionei nessa série, mas que é necessário para a gente entender o lugar das nossas crianças, está lá em Marcos 10:13-16, quando as crianças foram levadas a Jesus. Marca isso na sua Bíblia, medita sobre esse texto diante do Espírito Santo. Os discípulos tentam impedi-las de ir até Jesus, e na lógica cultural da época, que ainda prevalece em muitos meios hoje, as crianças não eram consideradas relevantes. Mas Jesus reage de uma forma diferente. Deixem vir a mim os pequeninos e não os impeçam. E aí ele diz ainda algo mais radical, porque dos tais é o reino de Deus. Ele não trata essas crianças como algo que interrompe, nem incomoda, e nem como um projeto espiritual em potencial, mas simplesmente as recebe como pessoas dignas de atenção, dignas de cuidado, dignas de presença. Isso é super teológico para nós, né? A gente entender isso, porque revela que a dignidade e o valor do ser humano diante de Deus não está, a dignidade e o valor não estão ligados à maturidade.
mas estão simplesmente ligados à condição de criatura diante de Deus. Todos somos dignos e valorosos para o nosso Deus, desde o ventre, né? Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério. Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. E eu sei que hoje existe um viés que centraliza demais as crianças. É uma forma de tratar as crianças como centro da família que não é respeitoso de fato. Transforma a educação num estilo permissivo de lidar com as crianças. E aí a gente, como povo de Deus, muitas vezes a gente fala, precisamos ir contra a cultura, precisamos fazer algo diferente. E aí a gente corre o risco de ir para um outro extremo, né? De querer descentralizar essas crianças, tirá-las, né, desse troninho que muitas linhas educacionais têm colocado as crianças, mas aí a gente vai para um outro extremo. Né? E é isso que aconteceu nas últimas décadas. A gente desumaniza muito as crianças, né? E trata elas como se elas não fossem... você não é o centro aqui. Você não manda aqui. Você, né, quem é... Como é que é? Eu nem sei falar essas frases pra falar a verdade, assim. Eu não lembro os jargões de cabeça que eu não anotei. Mas é aquela coisa, né? Você tem que obedecer, quem é esperto obedece, né? Quem manda, quem tem juízo obedece, umas coisas assim, né? Que o povo fala por aí. E aí, a gente acaba, sem perceber, gente, a gente vai desumanizando os nossos filhos. Por quê? Porque a forma como nós falamos sobre as nossas crianças é poderosa. As nossas palavras, sim, elas significam algo. A linguagem, ela molda a nossa percepção. Aquilo que a gente diz é importante. As nossas palavras são importantes. A Bíblia diz, né, que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca. Então, a forma que a gente fala dos nossos filhos contamina, claro, eles, mas também a nós mesmos. A forma que a gente percebe os nossos filhos. A gente fala, vai repetindo coisas sobre as nossas crianças, isso vai moldando a nossa percepção e a nossa percepção vai moldando a nossa postura. Então a gente vai ouvindo e dizendo que as crianças são manipuladoras, que as crianças são dominadoras, que as crianças são uma ameaça à autoridade, que elas são pequenos rebeldes. E a gente vai começando a se relacionar com as crianças não como pessoas, mas como um problema a ser controlado. Isso é tão sutil, tão perigoso. Tem autores, né, que usam até uns jargões, uns trocadilhos que parecem ser engraçados. Tem um que diz vipers in diapers, em inglês, né? Que seria víboras de fraldas, né? Olha só que pesado você falar isso sobre um bebê, né? O meu bebê é uma víbora de fraldas. E as pessoas dão risada, né? A pessoa fala isso no púlpito, né? Pastor, escritor, e todo mundo dá risada, achando, é verdade, porque meu filho nasceu pecador, ele é uma víbora de fraldas. E a gente vai moldando a nossa percepção sobre quem a nossa criança é. Isso é extremamente danoso para o nosso relacionamento com os nossos filhos, porque isso muda a nossa postura diante daquilo de quem eles são. Isso desumaniza as nossas crianças. E externamente, a gente continua ensinando a Bíblia, disciplinando os nossos filhos. A gente vai entrar sobre como fazer isso, né, mais para frente. Organizando as nossas rotinas, corrigindo os comportamentos. Mas, internamente, a nossa lente já está alterada, porque a criança, ela deixa de ser alguém com quem a gente se relaciona, mas passa a ser alguém que a gente precisa gerenciar. Toma cuidado, porque ali tem uma víbora de fraldas. Toma cuidado ali, porque a criança é manipuladora. A criança tá tentando testar a tua autoridade. A criança tá ali, tentando ser o centro da família. Cuidado, hein?
As crianças, elas nasceram pecadoras e se você não tomar cuidado, a rebeldia vai reinar na sua casa. E aí, gente, a nossa linguagem interna sobre os nossos filhos, que vai vazando na forma que a gente fala com eles, vai sendo tão danosa, né? Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder de vida e morte. E isso se aplica à forma como nós descrevemos os nossos filhos, inclusive dentro do nosso coração. Porque antes da gente falar com eles, a gente já falou sobre eles dentro do nosso pensamento. Ai, como ele é difícil. Ai, ela é muito teimosa. Ai, esse temperamento vai dar trabalho. E a gente foca tanto na identidade pecador, 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 pecador dos nossos filhos, e a gente não lembra que antes disso existe o imago Dei, existe o imagem e semelhança, criatura, amado do nosso Deus. E a identidade da nossa criança vai sendo reduzida ao comportamento do momento. E a gente foca em um dos atos da narrativa do Evangelho, que é a queda. A narrativa do Evangelho, né, a grande narrativa do Evangelho tem 4 atos. Criação, queda, redenção, consumação. Geralmente a gente fala nesses 4 atos, né? Quem acompanha aqui o podcast já ouviu eu falar bastante sobre isso aqui. E a gente sabe, né? Criação. Fomos criados, amados, com um propósito, um design do nosso Senhor. Imagem e semelhança. E a queda veio, né? E somos corrompidos. O pecado entrou no mundo. Somos todos pecadores, herdeiros da maldição do pecado. Mas Jesus veio para redimir todas as coisas e através dele nós podemos nos relacionar com o Senhor e ter esperança de que um dia todas as coisas serão plenamente consumadas. E vivemos já aqui na redenção, já somos redimidos, né? Estamos aguardando pela consumação. Mas aí a gente, quando fala dos nossos filhos pecadores, parece que a gente fica preso ali no segundo ato, na queda, sabe? E a gente tem que começar pela criação. Minha filha, meu filho, você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. E claro, um dia, né, chega o momento da gente falar, não, você tem dificuldade para certas coisas porque você é pecador, eu também sou, mas imagina começar a sua vida ouvindo só essa parte. Não é sábio fazer isso, minhas irmãs. Não é sábio. Comecemos pelo imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Essa é a identidade que a gente começa ali nos nossos filhos. A identidade humana é complexa. E aí, esses dias eu até vi um vídeo de uma pessoa, né, segurando um bebê recém-nascido e falando assim, ai, olha aqui, você é uma pecadora, você é uma pecadorazinha, né, ai, olha só, você é uma pecadora. Não lembro as frases exatas, mas esse era o teor. E aí as pessoas comentando, olha lá, né, crescendo num lar reformado, que coisa linda. E eu, né, eu sou reformada, tá, gente? Eu tenho, né, tenho toda essa bagagem aí teológica também. Mas, gente, não, eu não vou virar para um recém-nascido e falar isso. Não é esse o teor. Ele vai aprender que ele é um pecador. Mas olha o coração do pai e da mãe que já estão olhando para aquela criança como um pacotinho de pecado. É só isso mesmo que você vê quando você olha para sua criança. Olha que desumanização da nossa criança. É um pacotinho de pecado? É uma víbora de fralda? É uma rebelde em ascensão? Não, isso é muito sério. É imagem e semelhança do nosso Deus, criada para a glória de Deus. Essa é a identidade que a gente reforça na primeira infância dos nossos filhos. Isso me entristece demais, gente, quando eu vejo esse tipo de conteúdo na internet e muita gente aplaudindo, muita gente comentando, muita gente dizendo, olha lá que coisa linda. É isso, precisamos falar a verdade para os nossos filhos desde o começo. Isso não está apenas prejudicando o coração das crianças, mas também o coração dos pais. A forma que a gente vai lidando com os nossos filhos. Isso é perigoso, irmãs. Cuidemos com isso. Estamos desumanizando as nossas crianças, porque essa não é a história completa. Vamos parar de rotular os nossos filhos como víboras de fraldas.
Deus, ele vem para nos corrigir, claro, mas ele não nos desumaniza. Nunca. Ele nos exorta, mas ele não reduz a nossa identidade ao nosso erro. Ele nos exorta porque ele sabe que fomos feitos à imagem e semelhança dele. Cuidado, cuidado. E claro, no outro extremo, existe um perigo também, que é a romantização da infância. Quando a criança vai virando o centro emocional da casa, um pequeno ídolo afetivo, alguém que nunca pode ser contrariado, isso também não é visão bíblica. Porque deixar de enxergar a criança como pessoa real, pessoa, informação, que erra, que precisa também de correção muitas vezes. Todos nós, falhos, necessitados da graça de Jesus. Não é romantizar aquela criança como um ser perfeito, até chamar um anjo. Criança não é anjo. Criança não é anjinho também. Criança não é víbora de fralda e criança não é anjo. São figuras desumanizadas. Queridas, crianças são humanas, assim como eu, assim como você. Não são projetos morais, não são rebeldes em ascensão, não são víboras de fralda, não são anjinhos, não são reizinhos. Criança é gente, criança é pessoa. É uma pessoa pequena, mas é uma pessoa completa, uma pessoa imatura, uma pessoa em desenvolvimento, mas assim, uma pessoa diante de Deus. Quando nós focamos apenas no comportamento dos nossos filhos, vemos aparência. Nós não reconhecemos a humanidade das crianças. Nós precisamos considerar o coração. Isso muda completamente a forma como a gente lida com os nossos filhos, a forma como a gente encara a maternidade, nos separando também um pouco dos nossos filhos, queridas. Você não é o seu filho não é você. Somos indivíduos. A gente se incomoda muito, tantas vezes, com comportamentos dos nossos filhos, porque eles são reflexos de nós mesmas. Enquanto a gente não aprender a separar essa individualidade, né, dos nossos filhos, de que eles são indivíduos separados de nós, claro, sob a nossa responsabilidade, nossa autoridade, pelos primeiros anos da vida, com certeza, temos muita responsabilidade. Mas esse respeito vem de entendermos que eles são indivíduos. E aqui, entrando nesse ponto da autoridade, é muito delicado aqui, né? Porque quando a gente começa a ter uma visão mais ampla da humanidade dos nossos filhos, existe um risco de nos tornarmos mais permissivas, né? Ah, eu vou ser permissiva, eu vou perder minha autoridade, isso vai enfraquecer a minha disciplina, né? E quando a gente entra em métodos de disciplina, então, né, se você conhece apenas um método, você acha que é aquele único método da Bíblia, e eu venho e te digo que não, não é para você bater no seu filho. Aí você fala, então não dá para disciplinar, né? Poxa, aí você entendeu a disciplina errado. Né? Você acreditou que um método era a lei e não acreditou no princípio da disciplina. E aí você pensa, poxa, então não dá para educar. Não vou fazer nada, vou deixar lá. Meu filho é um ser humano lá, é indivíduo, eu vou deixar ele crescer ali, eu vou ser permissivo, eu vou perder minha autoridade? É claro que não. Reconhecer que a criança é gente não enfraquece a nossa autoridade. Reconhecer que criança é gente purifica a autoridade. Efésios 6:4 diz: Pais, não provoquem seus filhos a ira, mas criem-nos na disciplina e instrução do Senhor. Não provoquem seus filhos a ira, mas criem-nos na disciplina e instrução do Senhor. Disciplina? Sim. Instrução? Sim. Mas sem provocar a ira. Ou seja, a forma importa, tanto quanto o conteúdo. É possível corrigir e humilhar. É possível a gente impor limites e esmagar. É possível exigir obediência externa enquanto o coração da criança se enche de medo e de vergonha. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Colossenses 3:21.
Uma autoridade mal exercida quebra o ânimo da criança. Isso é muito sério espiritualmente. Ó, versículos diretamente aos pais do Novo Testamento, da redenção. O objetivo da disciplina bíblica não é produzir crianças silenciosas, crianças robozinhos, né? Crianças que fazem tudo que eu, Geise, quero na hora que eu, Geise, quero. Mas sim formar discípulos de Cristo. E discípulos precisam de verdade, de constância, de vínculo, conexão. Tem falado tanto sobre isso aqui, né? Conexão, graça, direção. E Jesus, que é o nosso modelo supremo de autoridade, ele diz lá em Mateus 11:29, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele tinha toda a autoridade, mas ele não esmagava os frágeis, os mais vulneráveis. Ai, na prática, isso muda a lógica da maternidade. Em vez de pensar como eu faço meu filho obedecer agora, para como eu discipulo essa criança ao longo dos anos. Quem é essa criança? Quem é esse ser humano que o Senhor colocou na minha mão? Eu quero conhecer melhor essa pessoa, gente, humano, que está aqui na minha casa. Eu tenho 3 seres humanos que eu preciso conhecer. Um deles eu conheço há 8 anos, o outro eu conheço há 6 anos e a outra eu conheço há 3 anos. Estou conhecendo, estou cooperando com o Senhor, trabalhando, né, na medida do possível, entre muitos erros ao longo do caminho. Ah, Senhor, preciso tanto da misericórdia de Deus. Conto com a graça dele. Quantos erros já foram cometidos nesses anos, nesse aprendizado de como educar essas crianças. Mas estamos seguindo para conhecer essas pessoas, conhecer uns aos outros, como discipulo essas crianças. E aí eu vou entendendo que as emoções dos meus filhos importam, que elas comunicam algo para mim, que o choro das minhas crianças não é rebeldia, né? Muitas vezes o choro de uma criança, de um bebê, é tido como rebeldia, né? Que muitas vezes, né, em meios bem tradicionais, né, de educação de filhos, livros vão dizer assim: ah, você pode perceber que já no primeiro ano de vida a criança vai chorar para te manipular, né? Que a criança vai chorar para fazer, para conseguir o que ela quer. Gente, a criança não sabe falar. A criança chora porque ela não sabe falar. O choro é comunicação. E eu li muito isso quando eu me tornei mãe, né? E eu acreditava. Nossa, olha só, essa criança tá me manipulando. Olha, ele estava tentando falar algo para mim. Nem sempre o choro é rebeldia. Às vezes pode ser, não no primeiro ano, tá, gente? Mas mais pra frente, né? Mas muitas vezes é a expressão da emoção. Crianças são pessoas. E as suas emoções ainda estão imaturas. Elas não são pequenos adultos manipuladores. A gente tem, né, um paradoxo aqui, né, tão dicotômico. A gente às vezes olha para a criança como, ai, não é gente, desumaniza, mas às vezes parece que a gente quer tratar eles como mini adultos. Ô, Senhor, como precisamos de sabedoria do alto, né? A autoridade não exige essa desumanização, né? Ou enxergar eles como mini adultos, exige sabedoria, constância, temor do Senhor. Somos autoridade dentro de casa. Ela já foi dada a nós quando o Senhor nos deu filhos. Isso não é roubado de nós. A gente tem tanto medo de perder a autoridade. A gente precisa ter mais medo de perder a conexão. Isso é mais perigoso. Então, queridas, criança é gente. Biblicamente, sim. Teologicamente, sim. Profundamente, sim. Criança é gente. Criança não é projeto espiritual. Criança não é víbora de fralda. Criança não é anjo. Criança não é rei. Criança é gente, humano. Não é símbolo do seu sucesso. É uma pessoa em formação
diante de Deus. E Deus conta sim com a gente para guiar essas pessoinhas até Ele. Eu espero que essa reflexão de hoje tenha abençoado o seu coração, assim como prepará-la edificou minha vida. E me ajuda, fazer esse podcast é extremamente confrontador para mim, porque sempre me ajuda a enxergar falhas no meu próprio método, né? No meu próprio jeito. Todos nós temos nossos métodos, né? Mas no meu próprio jeito de olhar os meus filhos, nas minhas próprias convicções. Então eu te convido a analisar, né? A colocar tudo isso que você ouviu aqui diante do Senhor. Não precisa concordar com tudo, mas se algo aí tocou o teu coração, é isso que o Senhor pode, talvez está querendo usar para trabalhar na sua vida, na sua família. E se esse episódio te abençoou, me deixa saber, me conta aqui nos comentários de onde você estiver ouvindo, deixa aí uma estrelinha para que as plataformas que entregam esse conteúdo saibam que ele é relevante e outras mães também sejam alcançadas pelo Evangelho. Eu desejo a você uma semana muito abençoada e até a próxima. Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @GeiseEbert. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na mesma página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.